Bom dia, queridos. Um dia maravilhoso para vocês. Queria mostrar para vocês uma coisa que eu acho linda, sabe? Talvez vocês achem bobeira, mas eu acho prosperidade, eu acho fartura, bênção, providência de Deus, tudo de bom. Não sei se vocês conseguiram ver direito, mas o galho, ele está inteiro, o pé, né? Está inteiro, olha lá, inteiro, cheio de flores. Deus é maravilhoso. Ele dá um cheiro tão gostoso. É um cheiro de flores, mas é um cheiro suave, sabe? Bem gostoso. E as frutas são melhores ainda, né? Eu tava ali dentro de casa e eu tava pensando em 1 Reis 15. O filho do rei Saul, acho que era neto do rei Saul, Mefibosete, ele era criança, ele era cuidado por uma ama, né? Por uma babá. E no meio da guerra, ela saiu correndo para que o menino não morresse. E aquele fuzuê que é uma guerra, né? Tantos carros, tanta gente dando tiro e aquela coisa toda. E o menino caiu. E na queda, ele quebrou o pé. Ele quebrou de uma maneira que não ficou mais bom. Consertou, né? Fizeram os tratamentos, tudo. Mas ele ficou aleijado. Ele não andava mais. A partir daquele dia, ele ficou aleijado. Então, aquele menino, ele era acostumado a morar no palácio, acostumado a comer coisas boas, se vestir com roupas boas. Ele tinha uma vida estabilizada, uma vida perfeita que todo mundo quer. Só que de repente veio a guerra e tudo se acabou. A vida dele se transformou assim, ó, no piscar de olhos. E a babá dele não tinha mais para onde voltar, né? Porque agora Saul não era mais o rei, não tinha mais como ela voltar para o palácio. E o menino com o pé quebrado. E deve ter quebrado a perna, não só o pé, mas alguma parte mais para cima, porque ele ficou tão aleijado que ele não conseguia se locomover sozinho. E ela levou ele para morar com ela. E o lugar que ela tinha para morar era um lugar difícil. Era um lugar que ninguém queria ir. Sabe? Lodebar. Lodebar significa lugar de sofrimento, de dor, de angústia. Onde ele morava, ele tinha fartura. Tudo era belo, tinha um jardim maravilhoso, um lugar maravilhoso para brincar, sabe? Tinha fartura de tudo. Agora, ele era aleijado e ele morava em um lugar que ninguém queria morar. Era um lugar de sofrimento, de angústia, um lugar onde, por mais que se esforçasse para ter uma vida melhor, a vida ali era dura, era difícil. Todo mundo passava necessidade, sabe? A Bíblia fala que Lodebar era um lugar de dores,
e sofrimentos, onde ninguém queria morar. E ele foi morar nesse lugar, aleijado. Passou-se muitos anos e ninguém se lembrava mais dele, sabe? Ninguém se lembrava mais desse garoto. E um dia, o rei Davi, sentado na mesa, junto com os seus policiais, né, ali, os seus soldados, ele perguntou, ele disse: existe alguém, por um acaso, existe alguém, parente de Saul, para que eu possa ajudar? Aí um deles se lembrou de Mefibosete e disse assim: ah, tem Mefibosete, mas ele é aleijado. Ele mora lá em Lodebar, sabe? Ele é aleijado. As pessoas, às vezes, elas vão falar da gente, ela não fala da gente por alguma qualidade que a gente tem, né? Não fala da gente por alguma coisa boa que a gente fez, mas fala da gente por algo ruim que a gente tem, né? Algum problema, alguma angústia, algum defeito. E esse homem, ele poderia ter falado de Mefibosete de uma outra forma. O menino, o neto de Saul, ele mora em Lodebar. Na guerra, ele ficou aleijado. Falar de uma forma mais amorosa. Mas ele falou de uma maneira assim, bem fria. Existe sim, existe Mefibosete, mas é um homem aleijado. Ele mora lá em Lodebar. Então o rei falou assim: vá buscá-lo. Vá buscá-lo agora. E fale a ele que todos os dias da vida dele, ele sentará e comerá na mesa comigo. Na mesa do rei. Sabe? Quantos anos tinha passado para aquele menino? Às vezes a gente reclama de um sofrimento e se pergunta: por que eu estou vivendo isso? Eu não fiz nada. Mefibosete não tinha feito nada, ele era uma criança. Só que ele estava no lugar errado, na hora errada. Então, ele passou por aquele tormento, né? E ficou aleijado. Não foi por culpa dele. Não foi por erro dele. Foi por algo que aconteceu. Então você para de ficar se perguntando: por que, meu Deus, comigo isso? O que eu fiz de errado? Eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe? Por que comigo? Não tem porquê. Às vezes as coisas acontecem, às vezes é por culpa nossa, às vezes por culpa de alguém, às vezes porque a gente está no lugar errado, em um momento errado. E eu acredito que ele estava num lugar errado e no momento errado, no lugar onde a cavalaria, né, iam passar e quase o mataram. Então, Davi pediu que buscasse ele. E ele estava lá em Lodebar, com a sua ama, né, a que criou ele, que cuidou dele, não desamparou ele. Por mais que ali fosse difícil, fosse um lugar de tormento, de dor, de angústia, mas ele tinha ela estava cuidando dele, como se fosse uma mãe, né? Cuidando dele o tempo todo. E daí, quando ninguém esperava, sem ninguém avisar, do nada, talvez Mefibosete nem esperava mais ser reconhecido, ter a vida mudada.
ele estava lá, fazendo as suas coisas diárias, com tanta dificuldade, por não poder andar, por ter seu pé esmagado, destruído. Escutou o barulho da carruagem real. Que o barulho era diferente. Era bem diferente dos outros carrinhos, né, de cavalo. E quando foram ver, era a carruagem real que veio buscar Mefibosete. E ele foi, mas ele foi com medo, sabe? Ele foi com tanto medo, o coração desesperado ali, batendo forte, acelerado. O que o rei quer comigo? Porque ele lembrava do que o avô tinha feito. Ele lembrava de tudo. E daí, quando ele chegou lá, o rei Davi falou para ele assim: eu prometi ao seu pai, Jonathan, que as terras de Saul seria dos filhos dele. Então toda a terra que era do teu avô será tua. E todos os dias você vai se assentar nessa mesa junto comigo. Você vai comer na mesa do rei. A transformação da vida daquele menino foi algo assim impactante, sabe? Uma pessoa que não era nada, que estava num lugar terrível, não tinha como sair, não tinha expectativa, não tinha... Era tudo improvável, tudo incerto, não tinha como recorrer. De repente, Deus ele age assim, de repente. De repente ele vem e te cura, de repente ele vem e muda a tua vida. Você que quer casar, de repente Deus coloca alguém no teu caminho, sabe? Deus ele age de repente, porque tá tudo pronto. Para Deus ele basta uma palavra e acontece. Às vezes a gente fala, vai demorar tanto, vai demorar tanto para você fazer, mas para Deus fazer não vai demorar. Deus disse haja luz e a luz se fez. Ele disse que haja separação entre a água e a terra, e a separação foi feita. Sabe? Então, para Deus, não existe demora, difícil, dificuldade. Vai levar anos para Deus fazer isso. Não. Basta uma palavra, Ele muda a tua vida. Bastou uma palavra e Deus mudou a vida de Mefibosete. Ele foi levado pro palácio com o coração amedrontado, achando que ele ia ter que pagar por alguma coisa que o rei Saul tinha feito, porque o rei Saul fez muita coisa errada, o avô dele tinha feito muita coisa errada, e ele com medo, falou, eu acho que eu vou ser castigado, né? Passou tanta coisa pela cabecinha dele, mas não passou pela cabeça dele que o que o pai dele tinha feito de bom, a amizade que o pai dele tinha com o rei Davi, iria se tornar em bênção para ele. Sabe, quando ele chegou lá no palácio, que o rei falou com ele, e o rei perguntava e ele afirmava, e o rei disse, a partir de hoje, você não mora mais em Lodebar. A partir de hoje, você mora comigo. Você mora aqui no palácio. E tudo que eu comer nessa mesa, você comerá comigo. Você comerá na mesa do rei. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei das angústias da sua vida. Eu não sei o que aconteceu com a sua família no passado. Sabe, os seus antepassados,
seus parentes. Eu não sei, talvez você não tenha ninguém como ele. Ele não tinha ninguém, era sozinho e ainda aleijado. Mas quando ele menos esperava, quando ele jamais imaginava, a carruagem real chegou para buscá-lo, para ele morar no palácio, num lugar maravilhoso, onde tinha fartura, abundância, paz, onde tinha a presença de Deus, sabe? A vida dele mudou totalmente, completamente. E ele jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Porque o que Saul fez foi terrível. Se Davi fosse um homem que não temesse a Deus, que guardasse ódio, jamais ele faria isso. Jamais ele colocaria um parente, alguém de Saul dentro do palácio. Jamais. Mas Davi era um homem bom, segundo o coração de Deus. Então Davi acolheu ele ali. E ele morou no palácio. E comia na mesa do rei, todos os dias. E eu queria deixar essa palavra para você. Você que está sofrendo, você que está angustiado, que por culpa de alguém, sabe? Por culpa de alguém que te criou, alguém da tua família, você foi parar num lugar onde você não queria. Você foi parar num lugar onde você não merecia estar. Onde está difícil suportar. De repente, a carruagem real pode chegar e te levar para um lugar onde você jamais imaginou viver. Um lugar maravilhoso de paz. Talvez você olhe para o teu passado e vê um casamento frustrado, de agressões, sabe? Um casamento cheio de violência doméstica, onde você foi xingada, onde você foi violentada, onde você foi tida como um bicho, sabe? Como um ser imerecedor. Ó, não importa o que aconteceu no passado, o que importa é o que Deus fará hoje. Toma posse dessa palavra. Hoje eu tomo posse dessa palavra na minha vida, em nome do Senhor Jesus. O que passou, passou. Em nome de Jesus, passou. E agora eu vou viver as coisas boas que Deus tem para minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Diga a Ele: Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Pai, eu Te aceito na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Porque não existe outro, é só o Senhor, e eu Te amo. Cuida de mim, muda a minha história, Pai, como o Senhor fez com Mefibosete. Faz com a minha vida, me faça viver o sobrenatural do Senhor, me faça viver a doçura da vida que o Senhor tem para mim, porque a Bíblia diz que Deus veio trazer vida e vida com abundância. E nós temos que decretar isso na nossa vida todo dia. Senhor, eu quero a vida que Jesus trouxe. Ele veio trazer para nós vida com abundância. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor esteja contigo sempre. Sorria, agradeça a Deus, porque Ele é fiel. Fica com Deus.